Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anaum. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. Pegue sua Bíblia, sua agenda, sua caneta, que você anote e grife aqueles versículos que mais lhe chamaram a atenção. Vamos iniciar, desde já clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Também peço que você, desde já, curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se inscreva no canal da comunidade no YouTube, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar que a gente vai tentando responder. No ano 15º do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Trancodíade, Lisíades, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás. A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito na palavra do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada. As vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Ele dizia às multidões que vinham para serem batizados por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E as multidões o interrogavam: que devemos fazer? Respondiam-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem, e quem tiver que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram: mestre, que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, que precisamos fazer? Disse-lhes: a ninguém molestais com extorsões, não denuncieis falsamente, e contentai-vos com o vosso solo. Como o povo estivesse na expectativa, de todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo. João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está à sua mão, limpará a sua eira, e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele queimará no fogo neste guejo. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. João Batista, filho de Zacarias e Santa Ana, que era prima de Zacarias e Santa Isabel, que era prima de Maria, ele começa a proclamar no deserto. Talvez a gente não entenda a grandeza de São João Batista, porque os evangelhos, de fato, eles centram em Cristo, e é o que é para ser. Mas João Batista foi um grande homem, um grande pregador. Jesus próprio, dando testemunho de João Batista, diz que dos filhos das mulheres não nasceu nenhum
maior que João Batista. Ou seja, João Batista é aquele que tinha o espírito de Elias, aquele que falava a verdade ao povo. E muitos daqueles que vão se achegando a ele vai perguntando: e o que nós devemos fazer? Os publicanos eram tidos para os judeus como aquelas pessoas pecadoras públicas, aqueles arrecadadores de impostos, que para os judeus eram desprezados. Perguntam a João Batista o que deveriam fazer para serem salvos. E João vai dizer, não cobreis mais do que deveis, tal. Vai dizer a sua série de regras que eles deveriam obedecer. Do mesmo modo, os soldados também vão perguntar a João. João vai dizer: não estou com ninguém, contentai-vos com o vosso soldo. E para dizer que nenhuma profissão é incompetente, não tem compatibilidade com a salvação. Todas as profissões têm compatibilidade. Então, João diz que em qualquer estado que a gente pode estar, pode viver, a gente pode ser santo. Então, João Batista ele vai justamente preparar esse caminho para Cristo. E João Batista tinha uma pregação tão forte que as pessoas, a escutarem João Batista, perguntavam: será que ele não é o Cristo? E João Batista vai dizer que não, que ele está batizando com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito, que é o próprio Cristo. O tetrarca Herodes. O tetrarca Herodes, admoestado por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todas as más ações que haviam cometido, acrescentou tudo isto ainda, e pôs João na prisão. Ora, tendo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu, e sobre ele, em forma corporal, como pomba, e do céu veio uma voz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A gente vê aqui, no momento do batismo de Jesus, presente a Santíssima Trindade. Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi batizado e estava em oração. E veio sobre ele o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, em forma corpórea de uma pomba. E ao mesmo tempo veio a voz do Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, aqui o batismo de Jesus é algo tão importante assim para a revelação daquelas pessoas, de quem seria o Cristo, que a própria Santíssima Trindade, neste momento ímpar, ela vem toda e se manifesta à humanidade, certo? Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Mate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Genai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Ade, filho de Cosã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Elacim, filho de Melei, filho de Mená, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obedede, filho de Bós, filho de Salá, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esron, filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Serug, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Afaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. O que a gente pode ver, a palavra da salvação, aqui a gente pode ver a genealogia, Para alguns talvez não tenha tanta importância
é a questão da genealogia para nós agora. Mas para os judeus ele tinha uma grande importância, porque através da genealogia a gente pode confirmar que Jesus de fato é aquele prometido desde o começo, desde da queda do homem lá no paraíso, quando Deus disse, né, que a descendência da mulher iria vencer a serpente, ou seja, né, que esse Jesus, que é o filho da mulher, filho de Maria, né, iria reconciliar o homem com Deus. E aí essa genealogia prova, né, que Jesus é filho de Davi humanamente, né, segundo a descendência aqui de José, segundo o homem. Porque para os judeus, uma das queixas dos judeus de achar que Jesus não é o Cristo é porque eles não sabem da origem de Jesus. Então, tanto em Mateus como em São Lucas, eles têm a genealogia para dizer que de fato Jesus é aquele mesmo da promessa, né? Que Jesus é aquele que desde o início foi prometido a nós para nos salvar. Amém? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? Maria Valdene Souza, bom dia, que a paz de Deus para todos vocês, meus amigos, né? Rogério e Gorete, Deus interceda sobre cada um de nós, filhos de Deus. Amém, né? Que Deus nos abençoe cada vez mais. Obrigado a vocês que nos acompanharam, que Deus nos dê a graça de sempre amar cada vez mais a sua palavra e estudarmos ela. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Deus nos abençoe e nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.